Olá, queridos, vamos retomar o nosso Maná Diário. Finalmente, queridos, graças a Deus foi possível retomar as gravações. Infelizmente, por problemas técnicos, não estava sendo possível fazer as gravações, mas Deus providenciou, Deus nos abençoou para que pudéssemos retomar. Amém, queridos? Que você continue acompanhando o Maná diariamente, que você compartilhe com a sua família, que você compartilhe com a sua igreja, com seus irmãos em Cristo. Faça com que essa mensagem chegue para várias pessoas, para abençoar a vida delas, para que outras pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Amém? A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, queridos, o assunto é a respeito de ânimo. Eu quero deixar uma palavra no seu coração para que você tenha ânimo. Esses dias que eu fiquei parado com as gravações, algumas pessoas me perguntaram o seguinte: você vai voltar a gravar os devocionais? Eu disse sim. Aí fizeram a seguinte pergunta: mas a gente sabe muito bem, né, que às vezes quando a gente está empenhado em alguma coisa e a gente para, a gente esfria, às vezes desanima. E então eu achei que o Senhor não ia voltar a gravar os vídeos. Eu disse: não, vou voltar a gravar os vídeos. E pensando a respeito disso, queridos, eu quis falar sobre isso, porque realmente a gente desanima. Por quê? Porque a vida, queridos, ela nos apresenta tantos desafios, não é mesmo? Problemas no trabalho, dificuldades financeiras, conflitos em relacionamentos, notícias ruins, perdas. É tão fácil, queridos, perder o ânimo, sentir o peso do mundo sobre os nossos ombros e logo desistir. É muito fácil. O desânimo, ele é um inimigo sorrateiro que tenta roubar a nossa esperança. E às vezes, infelizmente, consegue. E ele tenta tomar as nossas forças para continuar. Mas Jesus, conhecendo profundamente, queridos, a realidade das nossas lutas, aquilo que nós enfrentaríamos, aquilo que nós enfrentamos hoje, na realidade desse mundo, ele nos deixou palavras de conforto e palavras de encorajamento. São essas palavras que eu gostaria de conduzir a você. O Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, que declaração bendita, que declaração poderosa. Perceba, note, queridos, que Jesus não promete uma vida sem problemas. Jesus, ele é o Mestre, ele é o Senhor mais perfeito, sem dúvida nenhuma. Porque, olha só, ele não ilude ninguém. Ele não mostra somente um lado da moeda. Ele mostra a realidade. Quando ele convida para seguir os seus passos, ele mostra a realidade. Então, Jesus, ele mostra a realidade dessa vida. Ele não tira os problemas. Ele não omite os problemas, pelo contrário, ele é muito realista. Ele diz: no mundo tereis aflições. Ele valida, queridos, com isso, a nossa experiência de dor. Ele valida a nossa experiência de dor, a nossa experiência de luta, de dificuldade. Ele valida, ele sabe que tudo isso nós enfrentaríamos e nós estamos enfrentando, realmente. Nós não estamos imunes aos sofrimentos inerentes a viver no mundo caído. Não é porque eu sou crente, não é porque eu vou para a igreja, não é porque eu busco seguir os passos de Jesus, não é porque eu leio a Bíblia, não é porque eu quero fazer aquilo que é certo, que eu vou estar imune, isento das dificuldades. Não estamos, queridos, de modo nenhum, imunes aos sofrimentos inerentes à vida desse mundo caído. Mas a promessa, ela não termina aí. Ele diz: no mundo tereis aflições, que valida os nossos problemas. Então, ele diz o seguinte, que ele iria nos oferecer, queridos, uma paz. Ele iria dar uma solução para a gente percebe isso. Ele nos oferece uma maneira de lidar com isso. Então, uma paz que ela não depende das circunstâncias externas, mas que nós encontramos nele. Ele nos dá, queridos, em seguida uma ordem e depois uma garantia. Porque ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí está a ordem e a garantia. Qual é a ordem? Ter bom ânimo. Vocês vão ter aflições? Sim, ele disse. Vocês vão ter aflições. Mas tende bom ânimo.
Por quê? Qual é a garantia? Eu venci o mundo. O nosso ânimo não vem da ausência de problemas, ou pelo menos, queridos, não deve vir da ausência de problemas, mas da vitória de Cristo sobre todos eles. Ele enfrentou o pecado, Jesus ele enfrentou a morte, sem dúvidas nenhuma, ele enfrentou o diabo e saiu vitorioso. E porque ele venceu, nós também podemos vencer nele. Ter bom ânimo não é negar, queridos, a dor ou fingir que tudo está bem. Isso não é ter bom ânimo, não é negar a dor, não é fingir que tudo está bem. Queridos, ter bom ânimo é escolher fixar os nossos olhos em Jesus, o vencedor. Mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades, é fixar os nossos olhos nele, na vitória dele. É lembrar, queridos, ter bom ânimo é lembrar que ele está conosco, que ele nos fortalece e que a vitória final já está garantida, não por causa de mim, não por causa da minha força, mas por causa dele. Ter bom ânimo, queridos, é buscar nele a força para levantar a cabeça, sacudir a poeira e continuar caminhando, confiando que ele nos guiará, através das tempestades, através das dificuldades, através dos desafios. Portanto, queridos, ouça com bastante atenção. Quando o desânimo ele bater à sua porta, lembre-se das palavras de Jesus. Refugiem-se na paz que ele oferece. O que ele oferece? Lembre-se da vitória dele. Lembre-se do que ele disse. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lembre-se da vitória dele sobre o mundo. E escolha pela fé ter bom ânimo. Ele já venceu. E estando nele, você também é mais do que vencedor. Ah, mas eu sou mais do que vencedor porque eu estou dizendo isso para você? Não. Ninguém é mais do que vencedor porque eu digo para você. Acredite que você é mais do que vencedor e você vai ser mais do que vencedor. Não. Quem diz isso está mentindo para você. Você será mais do que vencedor se você estiver nele, confiando nele. Por quê? Porque ele que é o vencedor, ele que venceu o mundo. E por isso também, queridos, nós podemos ser mais do que vencedores nele. Porque ele é o vencedor. Então, creia nisso, querido, se apegue a isso, tenha bom ânimo, tenha ânimo diante das dificuldades da vida, dos problemas da vida. Você vai começar uma semana aí de estudos, de trabalho, de projetos. Tem de bom ânimo, não desista. Está difícil na família, está difícil no trabalho, está difícil na igreja, está difícil em tudo, está difícil até na sua mente. Tem de bom ânimo, queridos, tem de bom ânimo e olhe para Jesus, se volte para Ele, porque Ele é o vencedor. Enquanto você estiver buscando Ele, estiver se voltando para Ele, você também será vencedor e você vencerá por quê? Porque Ele venceu o mundo. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, antes de qualquer coisa, pela oportunidade de poder voltar, Senhor, a gravar os devocionais com o propósito de abençoar muitas vidas, Senhor, abençoar muitas pessoas. E conduza, Senhor Deus, esse vídeo para que alcance muitas pessoas também. E nós queremos te agradecer porque o Senhor compreende as nossas dores e os nossos sofrimentos. O Senhor não nos acusa, o Senhor não ignora o nosso sofrimento, o Senhor entende que fazer parte desse mundo, viver nesse mundo, é passar por aflições. Mas o Senhor nos encoraja, o Senhor nos ordena que tenhamos bom ânimo. E o Senhor nos faz olhar para a Tua vitória. Olhar o fato que o Senhor já venceu o pecado, já venceu o mundo e o Senhor é vencedor. Por isso o Senhor nos ajude a andar nesse caminho, a crer no Senhor e a continuar, a não desanimar naquilo que o Senhor quer que nós façamos, ó Deus. Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, em lugar que nós estivermos, no propósito que nós estivermos realizando, que nós possamos levantar a cabeça, sacudir, Senhor Deus, a poeira e continuar. Pedimos a Tua força, o Teu auxílio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, continue nos abençoando.